Ver Mais começa lembrando que dia 27 de abril, próximo sábado, é comemorado o Dia do Trabalhador Doméstico. A data homenageia Santa Zita, padroeira da categoria. Esta semana já mostramos o depoimento de uma trabalhadora e conversamos ao vivo com uma representante do sindicato da categoria. Hoje vamos ouvir mais uma personagem. É a vez da Ana Paula, que há 27 anos ingressou na profissão. O começo foi assim, eu perdi meu pai muito nova, né? Então daí com uns 14 anos eu tive que começar a trabalhar numa casa, noutra. Assim, daí fui indo e sempre, já trabalhei em firma também. Mas o que eu mais gosto é isso, porque tipo, aqui é só eu sozinha, tipo, tem meus patrões, mas eles não são de... Nem todas as casas, né, de ficar mandando e pedindo tudo, tipo, de mau humor. E daí trabalhei em muitas casas, aqui em Chapecó eu trabalhei em muitas casas já. Com 17 anos eu fui para Floripa e fiquei lá 21 anos, acho mais ou menos. Daí trabalhei lá também, tenho muitas conhecidas lá. Sempre em casa de família? Sempre. Não, trabalhei numa firma lá também, meio período numa firma de móveis. Tudo à base de 5 anos eu fiquei nas casas. Porque daí, sei lá, acho que a rotina às vezes acostuma e a gente... Como é que eu posso dizer? Tipo, enjoa a rotina, daí tipo eu saio. Não porque nunca nenhuma delas assim me mandou embora, né? Eu sempre pedi para sair. Elas não dão valor, tem umas que não dão valor para empregada doméstica. Elas acham que tu tá ali, você tem que fazer coisas que eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que como eu preciso do meu serviço, elas precisam da gente também, né? Então existe muito isso, a desvalorização que a gente tem, né? As pessoas, hoje em dia eu acho que está bem mais valorizado, né? As pessoas estão entendendo que empregada doméstica, uma vez eu teria vergonha de dizer para as pessoas que eu era empregada doméstica, para você ter uma noção. Porque era criticada, as pessoas fazem pouco caso de você. E é uma ignorância, né? Porque é um serviço como outro qualquer. Mas hoje em dia não, e eu sempre expliquei para os meus filhos, depois eu fui vendo que isso aí é bobeira da cabeça da gente, eu fui vendo que é um serviço como outro qualquer, e explicando para os meus filhos que o que eu faço é honesto. Muitas vezes, como uma vez era assim, como eu era mais nova e coisa, eu tinha medo porque eu preferia aceitar, como tem muitas, porque preciso do emprego e o medo de não achar outro tão rápido. É claro que a gente sabe que tem, mas como é meio difícil, principalmente comida. E ainda eu vejo amigas minhas que falam isso também, que ganham comida, guardam tudo como se a gente fosse ali, a gente não comesse. Eu acho injusto isso, porque eu acho que então se tipo uma firma, se tu vai na firma, você ganha o teu vale-refeição, né? Então elas deviam ser bem justas, chegar e dizer assim, ó, eu vou te pagar tanto e você traz a tua comida ou você qualquer coisa assim, né? Não, elas acham justo pegar e guardar tudo como se você não existisse dentro da casa. Mas só que pessoas assim que eu acho assim, que nunca tem a empregada não para nunca muito tempo. E aqui na Fernanda é assim, Deus das meninas, todos eles são humanos, sabe aquela pessoa humana, não é porque eu estou aqui trabalhando, eles são com todo mundo. Se o servente estiver lá fora e levar, ela vai lá dizer adeus para eles lá fora. Sabe, ela não se acha melhor que ninguém, como eu digo sempre para elas, não se acha melhor que ninguém porque tem mais. Ou as meninas, a Toninha, ela levanta de manhã, ela vai lá na lavanderia, se eu estiver lá, ela vai lá dizer adeus para mim, perguntar como é que eu tô. Quando chega a gente, que os pais dela, tudo eles vão me cumprimentar como se, meu Deus, me conhecesse há anos já. Mas também não é tão pouco, 4 anos é bastantinho, né? Mas tipo, tudo isso, sabe, que a gente vê que é valorizada. E que eu me sinto bem aqui. Aqui para mim é minha segunda casa, que eu me sinto muito bem aqui. Eu chego, a Fernanda tá sempre rindo para mim, nunca você tá de mau humor, vamos dizer que todo mundo fica, né? Mas não é em mim que ela desconta. Ela tá sempre comigo, ó, tudo bem, me abraça, então... Isso faz a gente, sabe, eu posso sair de casa às vezes triste ou alguma coisa, eu chego aqui, você vai a tristeza, entendeu? Tipo, o trabalho que faz a gente se sentir bem.
orgulho é de eu criei meus filhos bem, hoje em dia tenho ela, eu criei com o meu trabalho, foi esse sempre, né? Eu tenho um piá também de 15 anos, então é isso, meu orgulho é ele sempre. Posso não ter muitas coisas materiais, mas o que eu tenho, tudo graças ao meu trabalho e pessoas que dão valor para o meu trabalho. É muito bom saber que ela está feliz, né? Agradeço a Ana Paula por dividir um pouco com a gente da sua trajetória e a família da casa onde ela trabalha ali, né? A família da Fernanda, que ela fala com tanto carinho. Um beijo para todo mundo. E olha só, infelizmente, um pouco do que ela contou ali, e a diretora do sindicato, do Noeli, nos falou aqui ao vivo na terça, é muito mais comum do que a gente pensa. Por isso, para conversar sobre os direitos dos trabalhadores domésticos, eu recebo a advogada Ana Carla Batista. Ana Carla, muito obrigada por ter vindo. A Ana Carla fez um trabalho de conclusão de curso também sobre esse assunto. Mas antes de a gente falar sobre o trabalho, eu queria começar a te perguntar sobre essa queixa bastante comum, né? E como eu acabei de dizer, a gente não imagina que isso exista ainda, mas infelizmente existe, que é a questão da comida, da alimentação do trabalhador doméstico, né? A gente recebeu muitas mensagens, a dona Eli contou, né? A Ana ali também contou que já aconteceu e ela sabe que acontece com as amigas ainda, de o patrão negar a comida ou dar, sei lá, é uma questão bem grave, né? Você percebe isso também e como que isso poderia ser tratado de forma legal, né? Porque de forma humana a gente sabe como deveria. Sim. Né? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E o que na legislação a gente consegue proteger isso é a questão do tratamento degradante mesmo a essas empregadas domésticas, que é uma das causas de rescisão por parte do empregado, que seria uma rescisão por culpa do empregador, esse tratamento degradante tanto do empregador mesmo, oficialmente, quem contratou essa empregada, como toda a família. Então, na Lei 150 de 2015, que é a lei que regulamenta os direitos das empregadas domésticas, o artigo 27 fala sobre as questões de justa causa. Então, fala sobre os deveres, o que elas têm que cumprir, e o parágrafo único fala, então, sobre essas questões de rescisão por culpa desse empregador, por culpa desse tratamento. Uhum. Então, sim, ele pode ser uma causa de você rescindir esse contrato com esse empregador. Pois é, mas a lei especifica, né, como eu falei, da questão humana a gente sabe, né, a gente tem que dividir o que a nossa pessoa, né, um trabalhador dentro da nossa casa. Mas o que a lei fala sobre isso, né, que tipo de alimentação, como é que, para ficar pelo menos na lei, né, para que não haja tantas reclamações? É vedado o desconto de alimentação e de vestuário das empregadas domésticas. Então, se caso o empregador queira que ela se vista de alguma forma específica dentro do local de trabalho, ele que tem que fornecer isso. E a alimentação também deve ser fornecida sem o desconto. Então, talvez seja por essa proibição desse desconto que esses empregadores acabam por não conceder todos esses alimentos. Então, o que as empregadas devem ter ciência é de que elas são trabalhadoras ali, elas têm que exigir o mínimo dentro desse local de trabalho. O que fica difícil é porque elas estão sempre em um local reservado, em um local que elas não conseguem muitas vezes se expressar da melhor forma, porque elas têm esse medo, esse receio, e isso tudo é cultural do próprio emprego doméstico, né? Então, o que eu aconselho as empregadas a fazerem é realmente elas deixarem claro que não pode ser descontada essa alimentação, mas que eles têm que conceder as condições mínimas de trabalho. E isso sim a lei garante para todos os trabalhadores. Fora a lei, a conversa acho que é muito importante, sim. Né, Ana Carla? O acerto no começo mesmo. Exatamente. E depois expondo o que desagrada, né? Às vezes é difícil, como a Ana Paula falou ali, que às vezes ela tinha vergonha, né, lá no passado de falar, ou por medo de ser demitida, né? Mas o importante é conversar também, sim. Né? E principalmente o que fica mais difícil de regulamentar nisso é que o trabalho doméstico, o que é executado dentro da casa, ele só é visto quando não é feito. Então, quando você contrata uma empregada doméstica, normalmente você não vai definir qual vai ser o trabalho dela. Isso fica, abre aspas, subentendido nessa relação de emprego e ele somente vai ser observado quando ele não é realizado da forma correta. Então, essa conversa que você está falando que é importante para elas, realmente deve acontecer no início do contrato de trabalho. Porque, infelizmente, elas acabam sendo contratadas sem que haja uma especificação do que vai ser o trabalho e, como é um trabalho feito na residência, ele tem essa
infeliz característica de só ser observado quando ele não é feito. Quando, por um acaso, ficou alguma parte da casa suja, alguma coisa que a patroa, o empregador, esperava que fosse feito, mas que em muitos momentos não deixou claro que deveria ser feito. Que não se fala, não se sabe, né? Ana Carla, o que mais que você observou de angústias durante o teu trabalho? Os abusos, principalmente a questão de violência verbal, a forma de tratamento delas. A gente sabe que existe uma relação empregado-empregador, mas antes de tudo existem dois seres humanos, um que está prestando serviço e outro que está contratando. E infelizmente, pela questão cultural do trabalho doméstico no Brasil, como ele vem da escravidão, e de um momento que existia assim uma supremacia então de uma pessoa em relação à outra, esse traço cultural ele ainda está sendo carregado, e essas mulheres, né, que hoje na sua maioria o trabalho doméstico é feito por mulheres, elas acabam sofrendo ainda por esse traço que vem do início do trabalho doméstico. Tá certo. Você vai continuar com a gente, pode ser? Para a Sim. gente continuar esclarecendo dúvidas. Estão chegando algumas participações, algumas opiniões aqui. Já vou agradecendo todo mundo e peço que as pessoas participem mais. Nosso WhatsApp, para quem ainda não tem, é 98405-2073. A gente aguarda a sua participação e o Ver Mais vai fazer um intervalo bem rapidinho e já volta. Não sai daí.